Senhor-nos Pai, querido Mestre Jesus, novamente nos reunimos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, vos agradecendo, vos louvando, Pai, pela vida que nos concedeste, pela oportunidade de estarmos juntos para o Evangelho, para a jornada de ângeles, para o nosso benefício, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim, nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E aqui estamos de volta, né, amigos? Uma ótima noite para todos vocês. Vamos cumprimentando a Toninha Pericinoto, Eliseu Gasparino, a Leni Souza, a Bárbara Santana Neri, a Alessandra Branco, também Judélia Lima, Maurício, né, nosso querido Maurício Barros, vocês todos que estão deixando aqui, a Alzira Crepaldi, Carlos Santana, já deixando boa noite, e enriquecendo então esse início de semana de todos nós, né? Essa confraternização através do boa noite, esse abraço carinhoso que se dá simplesmente ao se escrever ali uma boa noite, desejando boas vibrações e, claro, para nós mesmos, quando desejamos algo de bom, esse bom é para cada um de nós também. Então, desejamos a vocês uma ótima semana, né, que está aqui se iniciando-se hoje, e já vamos aí, nesta semana, já passando do mês de junho. Perdão. E o mês de junho, então, também já está passando, já está se escoando. E vamos aqui esperando que tudo então esteja bem com vocês, esteja bem. Aí, aquele abraço para todos vocês, que Deus abençoe, né? Carlos Eduardo Aragão também, todos nós. E vamos em frente, porque temos assuntos muito bons hoje.
Continuando então, né, que tua mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, dentro do Evangelho, no capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre a piedade. A piedade. Corações piedosos, atitudes piedosas, que levam, claro, à caridade. Piedade é precursora, né, como se diz, da caridade. Porque não há como fazer uma caridade bem feita se não se tiver ali sido tocado por uma situação ou por um acontecimento, enfim, por aquilo que faz parte do nosso dia a dia, né? E nós vamos, na sequência, Joana de Ângeles, vamos aqui localizar a Joana de Ângeles, que está aqui. Está aqui. E como vamos falar da piedade, que é aí a precursora da caridade, Joana de Ângeles vem falar, por outro lado, do egoísmo. Pois é. Vem falar para a presença do egoísmo em nossas vidas, contrapondo então ao nosso Evangelho de hoje. Vamos ver então o que fala o Evangelho, para depois Joana de Ângeles falar do outro lado. Aqui vamos falar da piedade e Joana de Ângeles vai nos falar hoje sobre a presença do egoísmo em nossas vidas. E claro, todos nós temos aquele tanto de egoísmo, não vamos negar porque não tem como, isso é próprio de cada um de nós, também ainda, né? A piedade para nós, então, do capítulo 13, é um texto, uma mensagem que vem de Michel. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento, o devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio, que vos faz progredir domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência, ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas, endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com as quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o seu ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão. Assim, a um irmão. A piedade é melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã,
e cujos benefícios prepara e enobrece. Pois é, Michel Bordels, 1862. E como termina bem aqui Michel, né? A piedade é melancólica, e realmente o é, porque vamos ter piedade por uma situação complicada, difícil, uma situação aí que penaliza muitos de nossos irmãos, e nós mesmos muitas vezes somos penalizados por determinadas circunstâncias, sejam elas quais forem, e a gente se deixa também abater, né? Cai sim nossa, vamos dizer, a nossa vivacidade, a nossa aquela vontade, então a gente se deixa bater, vai ficando melancólico, vai ficando triste. E claro, as demais pessoas vão perceber, né, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, assim como a gente percebemos os outros também percebem em nós, né? E aí vem aquele sentimento, né, de querer saber se pode ajudar, o que pode ajudar. Para praticar a caridade é primeiro, claro, sentir-se, né, assim tocado por uma situação complicada, uma situação difícil. Por isso aqui que Michel no final fala que a piedade é melancólica. E realmente ela, vamos dizer, né, o é. E é isso, amigos, a piedade é para nós, ou como se diz aí, a irmã, ou até a precursora da caridade em si, né? Porque como, né, não nos deixarmos tocar por uma situação afligente, de seja lá quem for. E muitas vezes deparamos com essas situações nas ruas, andando por aí, né, andando de carro, andando a pé ou de qualquer outra circunstância. E ficamos também sabendo de tantos fatos tristes, terríveis, né? Veja, por exemplo, em situação recente, o que nós tivemos e continua tendo lá em Gaza, né? Tudo destruído. É uma coisa impressionante de se ver, como se tivesse caído lá uma bomba atômica e explodido, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Quantos e quantos mortos, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, enfim, quantos inocentes pagaram, né, por uma questão política ali, ligada, claro, à religiosidade, ligada à questão de posse de terras, à questão de armamento, à questões mil. Mas, acima de tudo, uma questão, se a gente for analisar bem aquela situação que por lá acontece, é uma situação histórica, é uma situação milenária, é uma situação de não suportarem uns aos outros, já anterior à época de Cristo, e que foi passando, e nós bem sabemos, né? O que ocorre entre os diferentes, e baseadas principalmente, iniciadas, lógico, por uma questão religiosa, e que se mantém até hoje, e que hoje acaba se agravando pela possibilidade armamentista que tem. E agora também, por outro lado, lá com a questão do Irã, e a gente vê aquelas bombas caindo, né? Que situação afligente para aqueles que lá estão. Você imagina você estando na sua casa, né, e olhando e vendo que vem vindo assim, e você, o que você pode fazer? Não tem praticamente para onde correr, né? Agora, por outro lado, a gente percebe também uma certa frieza por parte de tantos outros, porque vídeos que também nós vimos aí de países ali circunvizinhos, ao verem e perceberem aqueles mísseis passando com destino a Israel, celebram, né? Comemoram, bate palma, como se ali, né, não existissem pessoas absolutamente isentas de qualquer conotação daquilo que motiva essa guerra. Assim como pode ocorrer, já aconteceram também ali com eles, com relação a isso. Enfim, há muito que nós precisamos aprender, há muito que nós precisamos ainda levar em consideração no interior de cada um de nós, em nosso coração, por aquilo que a gente tanto vê, tanto sabe, por aquilo que a gente estuda e conhece, aquilo que é doutrina. Ele precisa ir muito longe, aquilo que Jesus disse, né? Não importa quantas doutrinas e religiões existam, derivadas todas de Cristo, né? Religiões cristãs, sejam elas a Igreja Católica, que trouxe a mensagem já há 2000 anos aí, e todas as outras que se derivaram, a Igreja Católica Romana do Ocidente, a Igreja Ortodoxa, né? Ou depois com os luteranos, com os protestantes, e agora
com a continuação deles, pentecostais, etc., tantas e tantas diversidades de religiões, que todas dizem sim, né, seguir a lição do Cristo, mas a gente vê e a gente percebe que se seguissem realmente as lições do Cristo, como ele pediu, todos seguissem, haveria necessidade de ter tantas religiões como tem hoje? Essa é uma indagação que a gente precisa fazer, né? Haveria necessidade de ter essa infinidade, essa pleiade de religiões, seitas ou sei lá o quê? E claro que se fala que dizem cristãs, seguem a Cristo, a Bíblia, etc, etc, etc. Aí é que entra então a questão humana, né? De como que nós ainda somos, né? Como que nós ainda puxamos, vamos dizer assim, na linguagem mais coloquial, puxamos a brasa para a nossa sardinha, né? E a situação está aí como está. Enfim, é algo para nós pensarmos, né? Refletirmos um pouquinho, mas independente de tudo, vivermos juntos uns aos outros, porque na realidade só vamos conseguir crescer se nós estivermos juntos. Se nós nos isolarmos em uma montanha, uma floresta, o que nós vamos aprender? E para quem que nós vamos pretensiosamente ensinar aquilo que nós sabemos? Para as pedras, para as árvores ou para os animais silvestres? Então não há jeito, nós vamos aprender conosco, uns com os outros, aprender de tudo. Mas que saibamos, né, o bem, filtrar aquilo que realmente traz Jesus para mais perto de nós, aquilo que realmente não é questão, é uma bobagem que eu falei, não é questão de trazer Jesus para perto de nós, é nós que temos que nos aproximar dele. Não adianta falar, nós não vamos trazer Jesus perto de nós, nós que temos que nos aproximar dele por aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. E que nosso Pai Celestial, querido Mestre Jesus, tenha piedade de nós, como pede aqui o texto. E acredito que eles tenham uma piedade imensa para conosco, visto ainda estarmos patinando por aqui, né, minha gente? Mas divagamos um pouco, mas faz parte, né, do assunto. Aqui, olha aí, o nosso boa noite então também para a Alessandra Branco, a Sandra Oliveira Vitor, que nós já falamos, né? Aqui também o Roberto Messi, o Luciano Rupel, a Graça Santana, a Olga Fagundes, vocês que estão nos acompanhando, nosso muito boa noite e sejam muito bem-vindos a esse instante em que a gente comunga ensinamento, né? Estamos aqui em uma comunhão de ensinamentos, aprendendo, procurando aprender, mas mais meritoriamente ainda, procurando, além de aprender, mas precisamos praticar, né? É aquilo que sempre se pede, a própria doutrina pede para todos nós. Então, amigos, vamos ver aqui, deixa eu dar uma corridinha aqui, porque está lá no comecinho, então, o boa noite, né, que nós temos, que eu já falei, do Roberto Messner, da Olga Fagundes, Giovana Santa Rosa, Toninha Pericinoto, também aqui do nosso prezadíssimo Eduardo Aragão, Recife, com Eliseu Gasparino, um abraço para Recife, e todos vocês que estão conosco. E vamos ver, Joana de Ângeles, que acabamos de falar de piedade, que é a irmãzinha da caridade, é a precursora da caridade. E agora nós vamos falar do egoísmo, que está lá no outro lado, né? Vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala então sobre o egoísmo, para vermos aquilo que o Evangelho nos trouxe pedindo, né, nosso crescimento pela piedade, e agora fala que presença do egoísmo em nossas vidas, que dificulta imensamente sermos mais piedosos, mais caridosos. E Joana já começa, vamos dizendo assim, na linguagem popular, ela começa rasgando o verbo, já vem, ou na linguagem futebolística, como diz, já entra de sola, né? Causando estrago. E ela diz, no fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre aparece como causa essencial. É uma realidade. Aparece a agressividade e inspira a fuga ao dever sob disfarces inescrupulosos com que passa ignorado. Remanescente das paixões que predominam na natureza animal, aparece com vigor, logrando triunfos de mentira, como que não consegue saciar a sede dos gozos, nem organizar, assim, o bastião de segurança em que busca apoio para sua sistemática autodefesa. Examinemos o egoísmo em algumas de suas nuances.
O mentiroso acredita que se exime a responsabilidade do cometimento que oculta e, não raro, avança no rumo da infâmia ou da calúnia, logo a oportunidade se lhe faça propícia. O egoísmo é-lhe o nefando inspirador. Opa, correu muito aqui. O perseguidor cresce amparado pela necessidade em que procura se justificar, transformando-se implacável algoz. O egoísmo sustenta-o na empresa inditosa. O sensualista perverte o próximo, desrespeitando a honestidade das vítimas que lhe caem nas armadilhas. O egoísmo absorvente emula-o a prosseguir continuamente. O avaro amealha com sofreguidão, cobrando à sociedade um tributo absurdo, devorando os bens alheios e permitindo-se devorar pela sandice. O egoísmo faz-lhe a força que o propele na infeliz tarefa. O assaltante, de qualquer denominação, apropria indebitamente, utilizando-se da astúcia, da temeridade, do cinismo, da loucura. O egoísmo domina o feroz. O misântropo arroga-se direitos de infelicidade que se impõe e exerce enérgico domínio em torno dos próprios passos com que não emana a melancolia em que se compraz. O egoísmo concita-o a lamentável situação. O vício de qualquer tipo, exercendo dominação sobre o homem, sem facultar a outra em qualquer oportunidade de prazer. Cresce merecedor de tudo e a si mesmo se concede somente direitos e permissividades. Doença pestilencial, no entanto, consome aquele que o agasalha e que o vitaliza. Destrói em volta, sem embargo aniquila-se. O conhecimento da vida espiritual constitui o antídoto eficaz a tão violento quão generalizado mal, o egoísmo. Descarta-te de excessos e, disposto a vencê-lo, distribui o que te seja também necessário. Não é uma conclamação à imprevidência, tampouco apoio à avareza. Imprescindível combater por todos os modos possíveis esse adversário que se assenhoreia da alma e lhe estrangula as possibilidades de libertação. Ama, espraia-te, desculpa e cresce na fraternidade. Serve e desdobra a esperança. Ora e dilata os valores da iluminação espiritual, clarificando mentes e corações no propósito excelente de vencer em definitivo esse verdugo que tem sido a matriz de todos os males que pesam na economia moral, social e espiritual da humanidade. É o que fala Joana de Ângeles para nós sobre o egoísmo, a permanência do egoísmo, para nós sobre a presença, claro, do egoísmo em nossas vidas. Então, todas essas situações que levam a prejuízo de um, prejuízo de outro, está evidentemente também lastreada naquilo que nós chamamos do egoísmo. O egoísmo, né, ou o egoísta, traz para nós aquela imagem daquele que quer ter tudo, não quer ceder em nada, ou não quer doar nada, não quer colaborar com nada. E para ele tudo que é dele é absoluto. E não, muitas vezes, faz coisas que não deveria para se manter, né, como centro, para se manter naquela posição que ele se acha que ele é absolutamente devido. E aqui nós vimos tantas citações de Joana de Ângeles para nós a respeito da ocorrência, né? Falou sobre perseguidor, sobre o sensualista, o avaro,
né? Aquele que na nossa linguagem popular, aquela mão de vaca que não tem jeito. Assaltante, né? O assaltante. Falou também sobre muitas e muitas situações em que nós estamos no nosso dia a dia também integrados e que podemos mudar muitas vezes por simples ações, né? Falando para nós daquilo que nós podemos dispor, não querendo ser perdulário, da vontade, mas não, daquilo que nós podemos colaborar com os outros. E muitas vezes essa colaboração nossa não é só na questão de uma cesta básica, de um alimento, de uma roupa, mas é uma contribuição em um serviço, né? Em auxiliar aqueles que necessitam com aquilo que eu posso. Auxiliar muitas vezes nossos jovens nas suas dificuldades escolares, muitas vezes quanta experiência nós temos ainda sobre tudo aquilo por quais nós passamos que podemos colaborar, podemos auxiliar, podemos tornar a vida de muitos e muitos um pouquinho menos difícil, né? E a gente sabe muito bem disso, porque quantas dificuldades todos nós já passamos. Então o egoísmo, na realidade, ele precisa ser erradicado. Porque se a gente for olhar também no fundo dessas situações mundiais que nós temos aí, essas guerras insanas, malucas, né? Israel lá com o pessoal de Gaza, com o Hamas, com o Hezbollah, agora virou pro lado do Irã, a Rússia com a Ucrânia, tantas e tantas guerras, muitas vezes étnicas lá pela África, a questão também da Síria, a questão dos afegãos, a questão do Iêmen. Mas são tantas situações complicadas e difíceis que lá no fundo tem a sua razão presa no egoísmo de cada um, porque cada um quer ter mais e cada um quer ser melhor que o outro, levar vantagem em relação ao outro. E assim, a humanidade vai retardando a sua evolução. E que não seja essa situação que retarde a nossa evolução pessoal. Se cada um de nós fizer um pouquinho, nós vamos tornar o nosso entorno melhor. Nós vamos colaborar para que os outros também possam se tornar um pouco melhores, né? É aquilo que a fraternidade, a solidariedade pode fazer por nós e por aqueles que necessitam. Aqui nos falou o Evangelho, quando tocou no assunto da piedade, é o que também fala de uma maneira, vamos dizer, quase que inversa, mas com o mesmo objetivo, Joana de Ângeles falando para nós sobre a presença do egoísmo, como no texto que nós acabamos de ver. E que Deus nos auxilie, nos fortaleça, né? Então, nosso abraço aqui, olha aí, Luciano Rupel, a Graça Santana, Vilmar Lucene, Rosimeire Pascoal, uma boa noite para todos vocês, Deus abençoe vocês, famílias, os lares de todos vocês e de todos nós. E vamos então cumprimentar os aniversariantes do dia, claro, aquele momento social, gostoso, bacana, a gente se junta e deseja um feliz aniversário, muita saúde, paz, muita luz celestial, que o pessoal aí plante boas sementes. Então é isso que a gente deseja aqui hoje, olha aí, para Tereza Faria, que a gente conhece pessoalmente, né? É irmã aqui da cunhada, da Rosa. Então um grande abraço, Tereza. A gente se vê de vez em quando lá no Missionários, né? Então um abração para você, muita saúde, viu? Também aniversário da Márcia Ribeiro do Nascimento, também do Alessandro Pedriali, do Jean Francis também, né, que a gente conheceu do Paz e Amor, a Maria Medeiros Stefanini, aniversário também da Neide Cassola, que a gente conhece lá, né, familiar lá do seu Gilberto. Então, um grande abraço para todos vocês, viu? Deus abençoe, saúde para o dia a dia e força na caminhada. E amanhã, Edilson Dil. Olha aí, Estevão Pavan, que a gente também conhece, né, filho do Ernesto Pavan, que tanto tempo aí controlou, era o bambambam das eleições, da apuração. Nosso abraço para o Estevão, que a gente também conhece pessoalmente, o Estevão. E aniversário da Isabela Almeida, filha do Douglas, né, filha da Sandra. Então, um grande abraço, Isabela. O tempo vai passando, vocês vão crescendo, vão se definindo na vida, né, escolhendo as profissões e marchando. E que Deus abençoe a todos vocês, aniversariantes que aqui citei, também os aniversariantes particulares de cada um de nós, claro. Ora, então que Deus, né, culminando de bênçãos a todos vocês, façam bom uso das bênçãos, sigam o bom caminho, plantem boas sementes para colher frutos maravilhosos, saborosos
e muita paz, muita luz, muita força na caminhada, deixando o egoísmo do lado, vivendo plenamente a piedade, a caridade e o amor. Caminho iluminado para todos vocês. Nosso abraço também aqui, não é? Para o Paulo Duarte, que também está aqui conosco. E queridos amigos, chegou então esse momento, o momento em que vamos unir nossos pensamentos, nossos melhores, mais felizes pensamentos, mais amorosos pensamentos, para enviar nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a nossa vida, o nosso dia a dia, agradecendo por aqueles que estão conosco, agradecendo pelos nossos lares, agradecendo pela nossa caminhada, nossa e daqueles de nosso relacionamento, né? Familiares, amigos, e de uma maneira geral a todo esse povo que vive neste mundo conturbado, com tantas guerras, tanta confusão, mas de qualquer forma a caminho sim da sua plenitude, né? Que vai chegar o momento em que estaremos bem melhor com a graça de Deus e nossas boas resoluções. Então, Ana Maria. Oi? Ana Maria. Ah, é verdade. Maria Fabiane, Maria Santa Rosa. Maria Santa Rosa Fabiane aqui, a Célia, né, me lembra que, claro, nós tivemos hoje no velório da Dona Maria Fabiane, Santa Rosa Fabiane, né? Santa Rosa Fabiane. Dona Maria que a gente conhecia há muito tempo, conheci da Célia desde pequenininha, né? Então, uma pessoa assim de grande conhecimento, com muito carinho, a Célia, pela sua vida, e a gente também por conhecer. E faleceu, então a gente deixa o nosso abraço a todos os familiares, aos amigos, né? A Marilda, né? Também a todos os filhos, e pedindo, né? E sabemos que nossos irmãos espirituais estão acolhendo a todos aqueles que por aqui passaram e deixaram a sua marca. E a Dona Maria, com certeza, também deixou aqui sua marca, deixou aqui sua luz, né? Iluminando o caminho de seus familiares, de seus amigos e a todos nós, por tudo aquilo que seu exemplo de vida nos deixou. Então, nosso carinho, nossa recomendação também à nossa querida Dona Maria pelo falecimento que transcorreu, né, sendo seu velório, seu enterro hoje à tarde, e a seus familiares o nosso abraço amoroso. Vamos então, queridos amigos, orar e pedir por nossos irmãos que estão necessitando. Todos indistintamente, nossos familiares, nossos amigos, aqui por esse país, pedindo por aqueles infelizes irmãos que estão lá, estão no Irã, estão na faixa de Gaza, estão em Israel, estão no Iêmen, estão na Síria, estão lá na Rússia, estão lá na Ucrânia, estão em tantos lugares, sem expectativa. Sem expectativa. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, neste momento, neste país, que com todos os seus problemas, dá-nos uma tranquilidade para caminharmos em nosso dia a dia. Para podermos projetar o que fazer esta noite, para o que fazer amanhã, para o que fazer até daqui a um tempo. Enquanto que muitos daqueles que estão lá não sabem se, ao passar da noite, abrirão os olhos, ou sequer se chegarão ao final da noite. Vamos orar por todos nós, por aqueles que vocês conhecem, mentalizem. Aqui oraremos sim pela Aline Psini Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Décio Moura da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colúcio, Vanille Colúcio, Juliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrece, Cecília de Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Nabela Basso, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, a Sônia Martins, Matheus Esferra, Antônio Donizete Neves, Maria Tânia Pereira, Dávila Marcondes, Robiano Viriano Banar, a Terceira Aparecida Antonello, Maria Helena Santana Santos, Gabriel Rismilha, Maria Aparecida Braga, Ana Clara Baricala, Bárbara Comete, Carla Alvarenga Facioli, Glaudemir Ruiz, estamos em recuperação e pedindo por todos eles e, claro, também pedindo por todos nós. Vamos então, meus queridos amigos, nosso momento de prece, e nesse início tranquilizar corpo, tranquilizar a mente, para o nosso encontro, por pensamento, o nosso Pai. Vamos lá?
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui amorosamente seus filhos estão reunidos mais uma vez e sempre, sempre vos agradecendo, Pai, vos louvando pela graça que nos concedestes ao nos conceder a vida. E juntos, felizes todos nós, podemos sim vos agradecer. Podemos agradecer a Mestre Jesus que não nos abandone em momento algum de nossas vidas. E ante agradecer, também temos a vos pedir, Pai. Pedir, muitas vezes suplicar, por todos nós, por todos seus filhos. Fortalecer em nossa caminhada neste mundo ainda de provas e expiações. E que suas bênçãos estejam sempre conosco, como tem estado. Abençoando nossos aniversariantes felizes desses dias. Há tantos pais que trazem seus filhos ao mundo para as dificuldades do dia a dia. Agradecendo, Pai, aqueles nossos entes queridos que estiveram conosco nessa existência, familiares, amigos, e recomendando as bênçãos que podeis conceder a todos. Abençoando também a todos que estão nos deixando nesses dias, em particular nesses dias, Dona Maria Santa Rosa. E sim, Pai, nosso coração se abre e se alegra quando podemos levar até vós tantos irmãos que conosco aqui estão e que precisam sim das suas bênçãos, seu fortalecimento, pois conheceis as necessidades de todos. Auxilia-nos na caminhada, fortalecendo também, Pai, as famílias de todos nós e todos os seus filhos neste mundo, abençoando, fortalecendo a tantos irmãos com tanto sofrimento, passando neste momento presente com tantas guerras, com tantas situações difíceis e motivadas pelo quê, Pai? Pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa presunção, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Tantos sentimentos ruins que precisamos extirpar dos nossos corações e nossa mente, de nosso inconsciente. Por isso, Pai, abençoa todos nós, abençoando sim aos nossos irmãos à procura do trabalho, para que o encontrem, abençoando aqui, assim, aqueles nossos irmãos que nos dão o trabalho e aqueles que alegremente executam o trabalho que lhes compete. Abençoa assim também nossas casas de oração, pois vamos nos louvar, vos agradecer, Pai. Abençoando nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, a esses irmãos que estão chegando ao mundo e que sim, tenham em seus corações sempre a certeza de viver no amor, no perdão, na tolerância, na indulgência, viver na paciência, viver na caridade, na solidariedade, na fraternidade.